Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Vamos parar de enrolação, vamos direto ao ponto. Hoje a nossa aula é sobre conceitos de língua e linguagem e principalmente focando no processo do texto verbal e do texto não verbal. De cara, eu já te digo que é um assunto super tranquilo. A gente vai apenas aprofundar para que diante das possibilidades das questões você não caia em nenhuma pegadinha. Porque quando a gente fala em linguagem verbal e não verbal, basicamente a gente tem a palavra como núcleo do processo. Então, se você utiliza a palavra, seja escrita ou falada, você faz o uso da linguagem verbal. Quando você não usa a palavra, por isso que eu falei que a palavra é o cerne da questão, você tem a linguagem não verbal. Ah, Sidney, mas se eu não uso a palavra, o que eu vou usar então para me comunicar? Várias coisas. Você pode usar imagens, gestos. Tudo isso vai contribuir para que você possa compreender alguma coisa. E aí, Sidney, e quando eu misturo? Quando você mistura tanto a linguagem verbal quanto a não verbal, você tem um exemplo de linguagem mista. E você tem de ter em mente que não vai ter uma para se sobressair em relação à outra. Se você tem uma charge, por exemplo, e aí dentro daquela charge você tem uma imagem apenas e 99 palavras, tanto a linguagem verbal quanto a não verbal contribuíram significativamente para a interpretação daquele processo. Ah, Sidney, bacana, mas e se for o contrário? A mesma coisa. Se eu tiver 99 imagens e apenas uma palavra, tanto a verbal quanto a não verbal contribuíram para a interpretação do processo. Beleza? Tranquilo? Então agora a gente já tem mais ou menos uma noção do que a gente vai encarar aqui. A gente só vai aprofundar, porque esse conteúdo é cobrado vira e mexe nas provas, então a gente precisa dominar. Beleza? Então vamos lá, ó. Como eu disse a vocês aqui, ó. Acompanha aqui comigo, deixa eu só zerar um negocinho aqui, ó. Numa comunicação, as pessoas fazem uso de palavras, gestos, expressões corporais e faciais. Tudo isso é linguagem. Então, ó, tá vendo? Quando a gente pega aqui, a gente pega palavras, que é a chamada linguagem verbal, os gestos, as expressões corporais e faciais. Você até percebe se a pessoa está cansada, se a pessoa está disposta, se a pessoa está nervosa, se a pessoa está feliz, com os seus gestos corporais e faciais. Você percebe tudo isso e, no final das contas, este processo todo vai contribuir para aquilo que a gente chama de linguagem. Agora, o que é a linguagem? A linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Então, é algo comum. Aí, a gente pega assim, ó, se a linguagem tiver como unidade básica a palavra, falada ou escrita, ela será verbal, como eu disse anteriormente a vocês. A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, dentre outros. Nesse caso, ela será não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como eu falei, como as historinhas em quadrinhos, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Por exemplo, agora você está em casa assistindo a uma videoaula. É um exemplo clássico de linguagem mista, porque você tem aí o slide que a gente usa, está impresso, então a gente já faz o uso da linguagem verbal escrita. Eu estou aqui o tempo todo falando e utilizando o quê? A palavra. Então, a gente tem um exemplo de linguagem verbal com a fala, com a palavra na oralidade. Mas o tempo todo você está vendo uma imagem.
E eu estou gesticulando, eu tenho expressões faciais, a gente apresenta aqui imagens também nos nossos slides, e tudo isso é a parte da linguagem não verbal. E ambos, você vai perceber claramente, contribuem significativamente para o processo da interpretação que você está fazendo. Então, a videoaula é um exemplo clássico de uma linguagem mista. Agora, quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação socialmente construído, conhecido como língua. O que é a língua? É um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem, e aí preste atenção nisso. Quando eu falo aqui que a língua é um conjunto de sinais, que a gente denomina palavras, e de leis combinatórias, por meio das quais as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem, pensa comigo. Essas leis combinatórias são processos arbitrários, assim como na gramática. É uma convenção. Convencionou-se que seria daquele jeito. E para quê? Para facilitar. Afinal de contas, se a gente participa da mesma comunidade, a gente tem de ter o mesmo tipo de língua, o mesmo processo. E aí é óbvio que esta língua pode ser um tipo da linguagem. Pensa comigo, a língua portuguesa, ela é uma combinação de códigos. E diante dessa combinação de códigos, toda pessoa que mora aqui no Brasil é capaz de entender um brasileiro. Ah, Sidney, mas e se eu morar no Rio Grande do Sul? Eu vou entender o camarada que está lá no Ceará? Vai, porque ele, afinal de contas, utiliza a língua portuguesa. Por mais que ele tenha um processo muito importante de distinção deste tipo de língua que ele vai usar, porque na verdade a gente vai ampliar para a linguagem, que é a questão da variação geográfica. É óbvio que o camarada que mora no Rio Grande do Sul não fala igualzinho ao camarada que mora no Ceará. Eles falam de formas diferentes, mas ainda assim tem como princípio básico a língua portuguesa. Um código, uma lei, uma forma arbitrária, é uma convenção. Então, todo mundo que está dentro daquele território, dentro daquela comunidade, é capaz de entender. Agora, se eu chegar com esse jeito aqui, falando do jeito que eu falo, esta língua portuguesa, lá nos Estados Unidos, eu só vou ser entendido se eu encontrar um outro brasileiro. Mas o americano não vai entender bolhufas do que eu estou falando. Se eu for, por exemplo, à Índia, falando apenas o português, será que o camarada vai me entender? Não vai entender. Então é por isso que é importantíssimo pensar em língua como um processo, um conjunto de códigos diante de uma comunidade. Então, língua é aquilo que a gente usa dentro da comunidade. É por isso que aqui no Brasil é a língua portuguesa, nos Estados Unidos é a língua inglesa, na Alemanha é a língua alemã, na França é a língua francesa. Então, aquela comunidade tem um conjunto de leis, um conjunto de regras para denominar que aquele processo, aquele código que está sendo usado é a língua daquela nação, daquela comunidade, ok? Agora, vamos começar a ver alguns processos para a gente poder entender, diante de imagens, o que vai ser denominado linguagem apenas verbal, o que vai ser denominado linguagem não verbal e o que será denominado linguagem mista. Olha aí um exemplozinho de uma imagem. Aqui você tem um exemplo claro de linguagem apenas não verbal, pois a gente não tem a palavra sendo utilizada. A gente tem um cigarro, um círculo em volta e um corte. E por mais que não tenha a palavra sendo usada, você facilmente consegue interpretar. Afinal de contas, a gente interpreta tudo que está ao nosso redor. Tudo, de certa forma, acaba virando um texto para você o tempo todo. Então, a gente não lê apenas as palavras, a gente lê as imagens, mas a gente lê o mundo.
tudo que está à nossa volta a gente lê o tempo todo e de diversas formas. Às vezes a gente parte de um pré-conceito. O que é um pré-conceito? É um conceito que veio antes daquele conhecimento real. Então, por isso que é pré-conceito, veio antes. Então, quando você, por exemplo, está numa sala de aula, você vai a um curso pela primeira vez, você também vai reparar nas estruturas físicas. Se você entra, o curso não está pintadinho, está naquela parede ainda de reboco, você olha para o teto, não tem lâmpadas, né, direito, está ali só a fiação, tudo feio, não tem um ar-condicionado, está calor pra caramba, o quadro, poxa, todo feio, aquilo influencia diretamente no juízo de valor que você está fazendo daquele ambiente. É óbvio que na hora que entrar o professor, ele pode até arrebentar, mas antes do cara entrar, aquilo já te desanimou e faz com que você fique até receoso de realmente fazer parte daquele curso. E aí você acaba até metendo o pé. Agora, e se você chegar e o curso estiver todo bonitinho? Opa! Isso faz a diferença, não faz a diferença? Mas aí você está lá dentro da sala, já esperando, poxa, o curso é bacana. Aí entra um professor. Se o professor é muito novinho, de repente, você pensa, é um menino, é um moleque. Aí depois que você começa a prestar um pouco mais de atenção no que ele está falando, você percebe, opa, ele tem um conhecimento, então é bacana, porque você vai interpretando o tempo todo, assim como o professor faz com o aluno. Ele consegue, por exemplo, aqui na videoaula, a gente não tem essa oportunidade, porque eu não consigo ver os olhares. Quando a gente está numa sala presencial, a gente consegue. Então, se a gente está, de repente, indo por uma linha de raciocínio e você olha no olhar do aluno e percebe que ele não está compreendendo, você muda a estratégia. E isso faz toda a diferença. É por isso que o online nunca vai substituir o presencial e o presencial nunca vai substituir o online. Os dois se complementam. Agora, é óbvio que o online é uma ferramenta primordial, fundamental aí na sua vida. Afinal de contas, estreita as barreiras do conhecimento. Então aqui, ó, belezinha, tranquilo? Vamos para um próximo. O próximo aqui, dependendo da sua região, a gente chama de sinal, né, de trânsito, ou então chama de semáforo. Tem gente que chama de sinaleira também. Este termo aqui, ó, é muito importante para a gente poder analisar agora, até com os conceitos etimológicos e semânticos. A palavra semáforo, sema significa ideia, está diretamente ligada àquele contexto da semântica. Sema é ideia e foro significa levar. Então a palavra semáforo significa levar uma ideia. Ora, mas que ideia? Caramba! Se está verde, eu sigo. Se está amarelo, eu tenho atenção. Se está vermelho, eu paro. Então apenas com essas luzinhas aqui, ó. Então, se está vermelho, ó, apenas com as cores, você consegue perceber qual é a ideia que está sendo expressa ali. E você teve apenas um exemplo de linguagem não verbal. Olha a próxima aí. Esse celular é meio antigo, né? É daquele tijolão, né? Se bem que agora a galera gosta de celular grande também, né? Teve uma época aí que é o celular pequenininho que fazia... Tirava onda. Olha o tamanho do meu celular, né? Parece um tablet. Então, vamos lá. Aqui é porque não pode usar o telefone. Geralmente a gente visualiza isso em que locais? Principalmente num banco. As agências bancárias, elas têm isso daqui. Agora, por quê? Eu não sei exatamente. Deve ser para evitar, de repente, o camarada que fala assim, ó, fulano tá aqui sacando R$5.000. Na hora que ele passar aí na esquina, pode roubar. De repente é para isso. Como eu não estou nem aí para negócio de direito, de leis, não sei lá nada, depois eu vou até perguntar para alguém do direito aí, principalmente do direito penal, por que tem isso aí dentro das agências bancárias, principalmente. Porque não pode ser para encher o saco, né? Porque tá todo mundo ali falando pra caramba, estressado. Será que de repente alguém falando vai incomodar? Não sei, né? Então vamos lá. O próximo aqui, ó. E ó, vou te falar, isso daqui é uma placa de trânsito, né? Eu acho que é proibido estacionar e desembarcar. Eu acho. Sabe por quê? Porque eu sou muito ruim de roda. Eu não tenho carteira. Eu não gosto de dirigir. E aí eu fiz o exame de direção e fui reprovado. Aí eu falei assim, quer saber? Tudo tem um ponto positivo na vida. De repente Deus viu que eu ia bater de carro e não deixou passar. E aí nunca mais eu liguei para isso. Pego o táxi para cima e para baixo. Minha mulher que dirige lá em casa até tem um carro, mas aí ela que dirige, então deixa isso para lá, né? Não dirijo, mas eu acho que é proibido estacionar
e desembarcar também, né? Porque se fosse só proibido estacionar, era só um cortezinho, né? Como são os dois, depois tu pode até mandar para mim aí, sim, tá falando merda aí, no código de trânsito é diferente. Então vamos lá. Aí aqui a gente tem as imagenzinhas que tem aí no WhatsApp, né? Eu acho que é no WhatsApp. Então tem aqui alguns rostinhos, coisa e tal, alguns bem estranhos, né? Tem um aplicativo que mostra, dizendo o que significa cada coisa, né? Tipo aqui o diabinho, né? Aqui o apaixonado demais. Então, são exemplos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então, isso daí já faz parte muito do nosso cotidiano. Agora, vamos brincar aqui um pouco com os exemplos de linguagens mistas também. Então, observem. Tá aqui, ó, cuidado, cerca elétrica. E aí você vai reparar que tudo tem uma intencionalidade discursiva. O próprio camarada, quando faz, ele sabe que tipo de público ele vai atingir. Volta aqui comigo, ó. Quando ele bota isso aqui, por exemplo, dentro de um ambiente comercial, como um restaurante, ou como uma lanchonete, ou como um hospital, ele sabe que naqueles locais vai entrar gente que tem cultura, gente que estudou bastante, gente que sabe ler e sabe ler bem, mas também vai entrar gente analfabeta. Mas o analfabeto, ele é capaz de entender isso daqui. Até mesmo porque a gente tem que parar de pensar que inteligência está diretamente ligada à cultura. E não está. Às vezes o camarada ele é analfabeto ou semi-analfabeto e é uma pessoa extremamente inteligente. Às vezes o cara é muito culto, estudou pra caramba e é um jegue, né? Essa é a verdade. Agora, aqui todo mundo é capaz de compreender. Então só com a imagem o cara, opa, tá tranquilo. Aqui, só com a imagem todo mundo é capaz de entender também. Só com a imagem todo mundo é capaz de entender. Só com a imagem o camarada já é capaz de entender. As imagenzinhas aqui também. Agora vem aqui. Na hora que ele bota cuidado cerca elétrica, ele utilizou a palavra. Então ele atinge quem? Ele atinge quem é alfabetizado. Mas, como eu disse a vocês, tem a pessoa que não é alfabetizada, tem a criança, caramba. Então, tem crianças que ainda não aprenderam a ler e escrever. Aí, se o camarada bota apenas cuidado cerca elétrica, ele atinge todo mundo? Não. E aí, por isso, ele bota esses raiozinhos. Que aí o camarada, opa, tem raiozinho, é alguma coisa de energia, opa, cerca elétrica. E aí ele vai fazendo essas analogias. Então, por isso que é muito importante, numa placa que fala da cerca elétrica, também ter esses raiozinhos, né? Aqui, a gente já sabe que é vaga para deficiente. Aqui, ó, cuidado cão bravo, detalhe. Quando o camarada coloca cuidado cão bravo, ele não fez de repente, aliás, ele não fez mesmo, não é de repente não. Ele não fez o que o cara aqui da cerca elétrica fez. Ele não pensou em todos os tipos de públicos. Então, aqui, se for uma criança que não saiba ler ainda, se for um analfabeto, ele vai ler cuidado cão bravo e aí? Ele não vai ler, essa é a verdade. Ele é analfabeto. Se não tiver o rostinho do cãozinho ali para ele se ligar que ali tem um cachorro, ele de repente vai entrar no local. Então tudo tem que ser pensado. Eu tenho que pensar em que tipo de público eu estou querendo atingir, porque tudo tem uma intencionalidade discursiva. Agora aqui, aviso, não pise na grama. Só vai atingir quem? Só vai atingir o alfabetizado. Então só utilizou a linguagem verbal. Aqui, ó, não pode colocar a bicicleta. Aqui, pessoas passando, né? Sei lá, de repente é um hospital. Isso aqui eu realmente não sei o que significa. Agora, isso daqui eu sei, que é o silêncio que geralmente está lá no hospital. Vocês se ligaram que em determinadas situações só o uso da linguagem verbal não atinge todo mundo? Então é por isso que a linguagem verbal atrelada à linguagem não verbal, ou seja, a linguagem mista, é de suma importância para que possa atingir todos os níveis de público. Tranquilo? Então vamos lá, agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho mais o conceito de linguagem e comunicação. Então acompanha aqui comigo, ó. Todos nós usamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações. Esse uso, mesmo quando é utilitário, não deixa de ser legítimo. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo.
A linguagem, contudo, não se limita a informar, não se reduz à função de comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Há uma dimensão constituinte na atividade humana. Os seres humanos estão constantemente modificando o mundo. Eles inventam coisas novas, eles se inventam a si mesmos. E aí se liga. É muito importante esse processo. A gente define muito bem na hora que vai trabalhar o processo das funções da linguagem, ou a chamada teoria da comunicação. Em todo ato de fala, em todo ato de comunicação, tem obrigatoriamente duas coisas: quem fala e quem ouve. Quem fala é o emissor, quem ouve é o interlocutor ou o receptor, como você preferir. Ah, Sidney, mas às vezes eu falo sozinho, às vezes eu não estou falando com ninguém, mas nesse processo você tem emissor e receptor, só que é você próprio. Mas agora, e se eu estiver conversando com a outra pessoa? Eu, por exemplo, Sidney, estou conversando com você que está em casa. Se eu estou falando, eu sou o emissor. Se você está me ouvindo, você é o receptor, o interlocutor. Na hora que eu falo, é óbvio que eu quero o quê? Ser entendido. Eu quero que você me entenda e quero também entendê-lo. Então, a gente leva sempre em consideração o contexto. Porque tudo aquilo que eu vou falar tem uma intencionalidade discursiva. É óbvio que aqui eu estou querendo transmitir um conhecimento linguístico. Mas se a gente estivesse, de forma presencial, talvez a gente fosse até para outros âmbitos, porque a gente vai muito além. E quando a gente fala que a linguagem, ela inventa o mundo, isso é fato, porque através da linguagem a gente descreve a vida. Por exemplo, a gente tem diversas formas de conhecimentos. Você tem a economia, você tem a parte do processo histórico, ou seja, a história, você tem a literatura, e você tem a matemática, você tem a porrada de coisa. A literatura é, sem sombra de dúvidas, uma das formas mais complexas de conhecimento. E a literatura serve para inventar muita coisa também. Por exemplo, a gente tem o hábito de achar, quando a gente pega turmas de pré-vestibular, a gente vai mais a fundo nesse processo, mas eu quero que vocês entendam isso agora. A gente tem o hábito de achar que a vida imita a arte. E isso não é a verdade. A gente diz que é um processo mimético. A mimesis é a imitação. E não é. Na verdade, é uma forma diferente de transmitir aquela imagem, aquele conceito. Porque, na verdade, a arte, ela cria, ela transforma, ela torna-se de forma que faz com que pareça ser o que é o mundo real, sem ser um mundo real. Mas não é simplesmente uma imitação, é somente uma nova forma. E às vezes a vida, chamada vida do mundo real, imita a arte. Você que está aí estudando para concurso, com certeza você estuda direito também, Então, quando você estuda direito também, mas na minha prova não vai cair, na minha prova vai cair. Você estuda direito, essa é a verdade. A primeira concepção de direito, a primeira concepção de jurisprudência, ela não surgiu no dito mundo real, ela surgiu na literatura, para depois vir para o nosso mundo real. Então, é óbvio que a linguagem, ela influencia e muito. E não só a linguagem falada, a linguagem verbal, a linguagem não verbal também influencia. Os antigos, os homens das cavernas, os homo sapiens, como eles mostraram a história deles para nós, através dos desenhos que eles faziam nas cavernas. E como as pessoas que moram no interior de todos os locais, por exemplo, aqui no Brasil, aquelas pessoas que não tiveram acesso à escola, mas a história deles vai passando, não vai passando? Através do quê? Da língua falada. A nossa própria história, pelo cristianismo, durante muito tempo, foi apenas o quê? Falada, para depois ser anotada. Mas durante muito tempo foi apenas o quê? Uma transcrição oral. Então, caramba, a linguagem é a história do povo. A língua é a história daquele povo. Não adianta. Então, vamos lá. A linguagem deve dar conta não só das necessidades objetivas, mas também das necessidades subjetivas que expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções,
nas intuições, em tudo que os seres humanos podem sentir diante do novo, a capacidade da humanidade de enriquecer sua linguagem. Indo um pouco mais a fundo, expressam a capacidade da humanidade de se enriquecer através da linguagem. Dizer melhor alguma coisa, senti-la melhor e pensá-la melhor são desafios interligados. Se o sujeito falha ao enfrentar um deles, ficará como? Prejudicado em seu esforço de enfrentar os outros dois. Quem se exprime mal, em geral, está confuso tanto no plano do pensamento quanto no da sensibilidade. E aí, a gente percebe que o princípio da comunicação é extremamente importante em todos os níveis, não só dentro de uma sala de aula, não só num jornal que usa a linguagem o tempo todo, mas em qualquer esfera, por exemplo, de trabalho. Vamos supor, a gente aqui estuda para concurso público, então você está querendo cargos cada vez mais altos para poder ganhar melhor, essa é a verdade. Então, passou num concurso que paga tanto, daqui a pouco você quer um outro, é ou não é verdade? Aí, nem sempre é assim. Às vezes o camarada não pensa nem em fazer uma prova para concurso público, às vezes ele nem estudou para isso, às vezes ele está querendo um cargo apenas para poder ter dinheiro, um cargo de nível fundamental ou de nível fundamental incompleto. Aí o camarada vai, sei lá, a um condomínio para querer uma vaga para porteiro. Aí você pensa assim, mas ele não precisa ser formado para ser porteiro. Beleza, mas ele precisa se comunicar bem. Se o cara chegar lá, falando de qualquer jeito, palavrão, ranzinza, não sei o que lá, todo bronco, ele até pode ser muito boa pessoa, mas a pessoa que vai contratar não vai querer contratar. Aí chega um camarada lá que às vezes ele ainda nem tem todo o traquejo para aquele tipo de trabalho. Porque ser porteiro não é só apertar o botãozinho para abrir a porta, né? Tem uma porrada de coisas para poder fazer. E ele ainda não tem o domínio daquilo, o que o outro tinha de repente, mas ele se comunica bem, ele é simpático, ele é atencioso, ele é prestativo, e isso vai influenciar para que o camarada possa contratá-lo. Então, quando a pessoa não consegue se comunicar bem, ela tem alguma deficiência ou no pensamento ou até mesmo na própria questão da sensibilidade. Então, é algo muito importante saber se comunicar bem. Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos com alunos do ensino fundamental e a gente percebia claramente já ali, porque a gente fica o tempo todo com aquele aluno, diferenças bem marcadas, bem peculiares. Às vezes eu tinha um aluno que era nota 10, mas ele era muito introspectivo e eu já sabia que ele ia ter alguma dificuldade na vida. Ele talvez não conseguisse conquistar o emprego ou o sonho que ele gostaria de ter. E peguei alunos medianos que simplesmente tiravam a nota para passar, mas que eram extremamente extrovertidos, comunicativos, alegres. Eu já sabia que aquele cara, se tivesse um pouquinho de boa vontade, um pouquinho de disciplina, ele poderia ser o que quisesse. Porque ele já sabia chegar, já sabia falar pelo menos o que ele queria, transmitir aquilo que ele queria. E isso acontece muito até no ambiente da aula, tanto presencial quanto videoaula. Às vezes o camarada detém muito conhecimento, mas se ele não consegue transmitir, o aluno acaba não entendendo. E aí? Alguma falha houve, não houve? Então, é muito importante saber transmitir. Agora, para a gente poder brincar aqui, eu peguei um autor chamado Leandro Conder e umas partes no livro dele em que ele trabalha algumas questões e ele faz perguntas, questionamentos. E aí eu tomei a precaução de responder para que você possa entender direitinho. Então vamos lá. Leandro Conder afirma que a linguagem humana é utilizada com duas funções. Explique quais são elas. Vamos lá. Leandro Conder afirma que a primeira função da linguagem é a utilitária. Utilizamos a linguagem, a maior parte do tempo, para pedir ou transmitir informações, comunicar dados e fatos, conhecimentos constituídos. Nesse sentido, a linguagem é usada para atender a necessidades objetivas.
Uma segunda função atende às necessidades subjetivas do ser humano. Tais necessidades expressam nas palavras, nas imagens, nos sentimentos, nas sensações, nas emoções, nas intuições, em tudo que os seres humanos podem sentir do novo. A capacidade da humanidade de enriquecer a sua linguagem. Então são dois aspectos: o processo objetivo e o processo subjetivo. O processo objetivo, ele trabalha apenas a questão utilitária, é comunicar, é informação. E o processo subjetivo, ele vai um pouquinho além, porque vai trabalhar as sensações. Então, isto faz com que seja um processo enriquecedor, ok? Agora, olha a próxima aqui. É possível afirmar que as explicações de Leandro Konder sobre as funções exemplificam o fato de que é por meio da linguagem que o ser humano organiza e dá forma às suas experiências? Por quê? Então vamos lá. Primeira pergunta, resposta sim. Agora a segunda, por quê? Por ser utilizada pelos seres humanos em suas interações com o mundo e com outros indivíduos. A linguagem acaba por estar, na verdade, na base de todas as nossas experiências. Segundo Konder, os seres humanos estão constantemente reinventando o mundo e a si mesmos por meio da linguagem. Então, a gente até pega as grandes propagandas aí, né? Isso é muito, sabe, se a gente fosse aprofundar isso, vamos lá. Processos políticos. Processos políticos. É importantíssimo que um político tenha um assessor de marketing. Afinal de contas, aquele cara do marketing, ele consegue modificar até a imagem que você, né, tem daquele político. Você que vai ser um eleitor, tem de repente uma imagem negativa e vai olhar e vai falar, pô, mas eu achava que esse cara era ruim, mas agora eu tô vendo que ele é um cara bom, não sei o quê. Então aquele marqueteiro, ele consegue mudar o seu ponto de vista. Ele, na verdade, está modificando aquilo que está ao seu redor. Ele está reinventando um mundo do qual você faz parte. Então, a linguagem é algo perigoso também. É por isso que a gente deve dominá-la, porque senão você vai ser manipulado. Então, vem aqui comigo, ó. Terceira aqui, ó. Precisamos nos comunicar. Sinto uma necessidade dupla. Quero que o outro, o interlocutor, me entenda e quero também entendê-lo. Nesse trecho, Leandro Konder faz referência a um aspecto importante da atividade da linguagem. Explique. Leandro Konder, nesse trecho, faz referência ao fato de que a linguagem é sempre uma atividade que pressupõe interlocução, um diálogo com outro, um interlocutor. Ao afirmar que sente uma dupla necessidade ao se comunicar, o autor evidencia que o uso da linguagem se dá necessariamente na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. Aí você vai falar assim, mas e se for um texto escrito, Sidney? O cara quer que alguém leia. Então, sempre tem este processo. O cara que vai transmitir e o cara que vai decodificar e interpretar. Então, sempre tem emissor e interlocutor em todo o ato de comunicação. Sempre, 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 sempre. Ok? Agora, vamos começar a fazer algumas questões rápidas aqui, ó. Olha só essa imagem. Primeira questão que a gente vai fazer. Nós temos aqui várias pessoas andando de forma aleatória, cada uma para um local. Então pode ver que tem gente indo para lá, tem gente vindo para cá. E em cima da cabeça de cada pessoa tem uma letra, totalizando a palavra solidão. E aí, gente, a gente pode até pensar no nosso próprio dia a dia. A vida hoje, né, ela é muito corrida. Eu ia até citar um escritor agora, mas eu não vou lembrar, cara. Depois eu vou pesquisar direitinho. Mas ele dizia assim, a vida, e ele botava com V minúsculo, nos atrapalha a viver a vida com um V maiúsculo. Eu não lembro se era o Manuel de Barros que falava isso, né? Depois eu vou pesquisar, falar aí com vocês. Só que aí, por que ele botava a vida com V minúsculo atrapalhando a viver a vida com V maiúsculo? Porque essa vida com V minúsculo são os processos de obrigação,
é trabalhar, é estudar, é a rotina do dia a dia. Você tem que fazer aquilo para poder sobreviver. Só que aí aquilo acaba te atrapalhando a viver a vida com V maiúsculo, que é o quê? Que é aproveitar. Né? O tal do carpe diem é aproveitar. Então, a rotina do dia a dia faz com que você não aproveite todas as maravilhas que o mundo, que a vida pode te ofertar. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro, uma das cidades mais bonitas que tem no Brasil, talvez no mundo. E no dia a dia eu acabo não aproveitando. Por quê? Porque eu estou o tempo todo trabalhando. E aí quando eu tiro férias, eu acabo aproveitando belezas naturais de outros locais, como principalmente no Nordeste, que eu gosto muito. E eu fico pensando, caramba, por que eu não aproveito isso no Rio? Porque quando eu estou na rotina do meu dia a dia, eu não tenho tempo. Então aqui, ó, tá todo mundo na batida do dia a dia, como por exemplo, eu de vez em quando pego o metrô lotado, e eu estou ali, cercado de um monte de gente, mas na verdade eu estou o quê? Sozinho. Então, esse processo do dia a dia, também, por mais que eu esteja rodeado de um monte de gente, eu ainda estou o quê? Sozinho. Aí acompanha aqui a questão comigo, ó. No cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A, dificuldade de conexão entre as pessoas. Ponto, matei. Isso aqui já é uma resposta. Então, Sidney, mas e se for uma outra? Então deixa aqui em stand-by. Mas é óbvio que é a dificuldade de conexão entre as pessoas, porque você também não vai sair falando com todo mundo. Só porque está ali dentro do metrô, ao teu lado, você vai achar que é seu amigo. Pode, de repente, até cometer uma gafe, né? Agora, olha a letra B. A aceleração da vida na contemporaneidade. Aí você vai pensar, ué, mas faz sentido, Sidney. Só que é o seguinte, olha a imagem. Não está todo mundo correndo. Ah, mas Sidney, eu posso pensar que é a questão do dia a dia, como você falou, coisa e tal, atrapalha viver a vida, coisa e tal. Mas olha o reforço da palavra solidão. E o fato de ter uma aceleração na vida contemporânea não significa necessariamente que essa pessoa seja uma pessoa só, que ela seja sozinha, porque pode ser uma aceleração para um outro tipo de coisa, e não necessariamente na ida e vinda do trabalho. Agora, aqui o camarada mostra claramente que as pessoas, por mais que estejam no ambiente das outras, elas não estão se comunicando, e isso promove, é óbvio, o quê? A falta de conexão, a falta de comunicação. Letra C, desconhecimento das possibilidades de diálogo. Caramba! Se são pessoas, elas sabem que podem dialogar. Elas não estão dialogando por algum motivo, mas não porque desconhecem as possibilidades de dialogar. Então isso não está expresso aqui no nosso texto. Letra D. Desencontro de pensamento sobre um assunto. Não foi colocado nenhum assunto em voga, então não tem por que eu pensar nisso. Então, gabarito da questão 1, resposta à letra A. Pode marcar aí, ó. Olha a próxima. Um exemplozinho do Garfield. Olha que bacana. Está aqui o Garfield olhando para uma rede. Ele deita na rede, daqui a pouco chega o seu dono e fala assim, fora! E aí o Garfield arregala o olhão e sai. E o seu dono deita na rede. Aí o Garfield, ó, ele com sua unha afiada de gato, corta o fundo da rede e o seu dono fica preso naquele buraco da rede. Detalhe, reparem no processo temporal. Aqui, ó, quando começa o primeiro quadrinho, o Garfield se encontra num processo diurno. Está de dia. E aí vai passando, ó, continua ainda de dia. E o seu dono fica preso até, ó, o período noturno, até a noite. E aí reparem, quantas palavras, na verdade, nós tivemos aqui? Palavra mesmo propriamente dita, uma, que foi o fora. Esse slash aqui é uma tentativa onomatopeica de representar o som do barulho que fez o corte da rede através da unha do Garfield. Mas eu quero que vocês entendam que por mais que tenhamos várias imagens e apenas uma palavra, todas contribuíram significativamente
para o processo de interpretação da charge, da tirinha aqui. Então, a gente tem um exemplo de linguagem mista, assim como foi a questão anterior. Se tem imagem e tem palavra, é linguagem mista. Agora, vem aqui comigo. Sobre a tirinha de Garfield, é correto afirmar que, letra A, a linguagem verbal é o elemento principal para o entendimento da tirinha. Não. Não mesmo. Aliás, se a gente não fosse colocar a devida importância em todos os elementos, se eu falasse assim, ó, o que aparece mais, o que tem mais incidência é o mais importante. Então, caramba, nem poderia pensar na verbal. Afinal de contas, só apareceu uma palavra. Então, errado. Letra B. O uso da linguagem verbal não faz diferença para a compreensão da tirinha. Opa, claro que faz. O tempo todo eu friso isso. Tanto a verbal quanto a não verbal influenciam significativamente. Letra C. O uso simultâneo das linguagens verbal e não verbal colabora para o entendimento da tirinha. Perfeito. Gabarito, letra C de casa. Mas a título de curiosidade, vamos olhar a letra D. Pá. Tá aí, ó. A sequência cronológica dos fatos relatados nas imagens não influencia na compreensão da tirinha. Claro que influencia. Se o camarada vai mostrando que começa de dia, depois vai até a noite, isso influencia. Você vai, caramba, se ferrou, né? É mais ou menos assim que você vai pensar. Então, gabarito da questão 2, letra C de casa. Olha a questão 3 aí, ó. Sobre as linguagens verbal e não verbal, é incorreto afirmar que: letra A. A linguagem verbal utiliza qualquer código para se expressar. Não. A linguagem verbal utiliza o quê? A palavra. Enquanto a linguagem não verbal faz uso apenas da língua escrita. Caramba, nada a ver. A linguagem não verbal, ela faz o uso das imagens, dos gestos, ou seja, ela não usa a palavra. E detalhe, você vai pensar assim, trocou um pelo outro, não é verdade? Não, até mesmo porque se a gente pensar, a linguagem verbal, ela não faz o uso apenas da linguagem escrita, ela faz o uso da linguagem que utiliza a palavra, seja escrita ou falada. Então, letra A está errado. E aí ele está pedindo a incorreta? Gabarito letra A. Vamos olhar as outras. Letra B. São utilizadas para criar atos de comunicação que nos permitem dizer algo. Perfeito. São utilizadas para criar atos de comunicação que permitem exatamente dizer alguma coisa. Letra C. A linguagem não verbal é aquela que utiliza qualquer código que não seja a palavra. Perfeito. Enquanto a linguagem verbal utiliza a língua, seja oral ou escrita, para estabelecer comunicação. Poxa, perfeito. Letra D. Linguagem verbal e não verbal, quando simultâneas, colaboram para o entendimento do texto. Perfeito. Se é simultâneo, não importa a incidência maior de cada uma. Já é um processo que contribui para o entendimento. Então, é um exemplo de linguagem mista, ok? E para finalizar aí, como é de praxe, uma imagenzinha que eu sempre gosto muito de colocar, ó. Você erra todo arremesso que não tenta. Olha que forte isso. Eu tenho contato com muito aluno no presencial e às vezes o cara estuda para um determinado curso e ele não estuda para outro exatamente por achar que não tem capacidade. Olha só, vamos pegar, por exemplo, segurança pública. Aí, né, o cara estuda para a prova da PM. Ele sempre quis ser policial. Aí ele estuda para a prova da PM. Por quê? Porque ele, na cabeça dele, acha uma prova mais fácil que a prova da PF. Mas ele sempre quis ser policial, não necessariamente PM. Na verdade, o sonho dele seria ser um policial federal, de repente. Mas por que ele não faz a prova? Porque a prova da PF é muito difícil. Eu não vou conseguir, não. Aí quando ele comenta com alguém que vai fazer a prova da PF, aí o cara fala, tá maluco, meu irmão? Tu não vai passar, não, 13 matérias. Como é que tu vai fazer isso, rapaz? É difícil demais. Só gênio. Tem que ser muito inteligente, você é burro. Aí o camarada já acaba com a tua vida. E não é assim, meu irmão. Primeiro que concurso público não é para gênio. Concurso público é para o camarada que é obstinado. O Ricardinho, ele disse na vitória do ouro olímpico que a distância entre o sonho e a realidade é a disciplina.
Então, se você for disciplinado, organizado, você consegue qualquer coisa. Ah, mas é difícil. É, mas você pode conseguir. Basta ter força de vontade. E aí você tem que se organizar para aquilo. Não adianta querer passar na prova da PF, por exemplo, e não estudar 1 hora por dia, pelo menos. Você tem que estudar todos os dias. Então é isso, meu companheiro. Você não pode deixar de tentar uma parada só porque acha que é difícil. Se é o teu sonho, vá atrás do teu sonho, tá? Então, é isso, meu companheiro. Avaliar a aula, porque é sempre importante. Era um conteúdo que é cobrado no edital, um conteúdo tranquilo e que a gente procurou esmiuçar ao máximo possível, tranquilo? Então, fiz com todo carinho. Espero ter atingido a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe.